Rafa fala, doideces. O vídeo de hoje mostra a segunda rodada das finais do Reino, onde foram usados 2 episódios do anime e 6 capítulos do mangá. O final desse duelo foi bem diferente do que foi animado. E sem mais delongas, e bora pra análise. Episódio 31, Brutal, o Deck Heavy, capítulo 60. Por que somos amigos? Bem, após Yami sacar o destino e conseguir evocar o Soldado do Lustro Negro e fazer Mai desistir da partida, Yami se classifica para as finais e acaba agradecendo Mai em seu consciente por ter recuperado sua bravura como duelista. O anime expandiu seu agradecimento para a turminha e principalmente para sua outra alma, o Yugizinho. Inclusive ele deixou-o assumindo o comando dali em diante e logo em seguida é interrompido por Pegasus, que aplaude o duelo, seu jeito debochado de ser, enaltecendo o incrível duelo que acabou de presenciar. Logo em seguida, Crockett chama os duelistas para a segunda rodada do reino. O anime expansiona 2 cenas. A primeira é da turminha, tentando incentivar Joey a vencer o duelo, e Tristan zoando para que ele fique mais calmo. Em seguida, ao caminhar para a arena, Joey pergunta a Yugi o que iria acontecer depois. Yugizinho responde que apenas iriam dar o melhor de si. E essa cena ocorre no mangá, antes do jantar para escolher as chaves das finais, e por algum motivo foi adaptado aqui. Joey adentra a arena e percebe que Keith ainda estava deitado no sofá. Quando Joey chama sua atenção, Keith responde que não acreditava que ele realmente fosse encará-lo. Logo em seguida, Crockett pede para que os duelistas mostrem a carta que permitiria participar e clamar o prêmio do reino. Essa cena no mangá foi bem diferente. Como sabemos, os duelos não são feitos em arenas, e sim nas mesas de realidade aumentada. Então Keith estaria com os pés por cima dela, bocejando. Joey fica pistola e manda Keith retirar as patinhas da mesa. Keith xinga bastante e pergunta a Joey se ele realmente queria enfrentá-lo. Joey afirma que além de não gostar dessa atitude de virar só os sapatos, compara Keith com aquele pedaço infame de merda de cachorro preso em seu tênis. Keith responde que se ele lambesse suas botas, ele iria até se render do duelo. Esse tete-a-tete deixa Yami enfurecido, onde ele diz que a mesa de duelo é um campo de batalha e não aceita que ninguém desrespeite isso. Keith concorda com Yugi, mas aproveita para tirar mais onda do Joey, dizendo que ele nem tinha esse direito, pois não deveria se considerar um duelista. Logo em seguida, Keith mostra a carta que valida sua presença no duelo e pergunta se Joey poderia fazer o mesmo. Joey começa a procurar a carta e finalmente percebe que acabou perdendo o duelo. Keith joga a lenha na fogueira e pergunta a Crockett se isso não iria desqualificá-lo. Crockett confirma o fato. Joey sai em disparada para procurar no quarto que passou a noite. Crockett só avisa que ele só teria 5 minutos, caso contrário, seria eliminado por WO. Joey sai desesperado e nesse momento no mangá, vemos que Bakura e Tristan voltaram com o corpo de Mokuba. Já o anime, enquanto Keith estaria tentando acelerar Crockett, ele leva uma bela invertida, dizendo que caso ele não esteja na arena na hora determinada, ele também iria ser desclassificado. No mangá, Keith reclama que esses são os 5 minutos mais entediosos de sua vida, e afirma que Joey não irá voltar para duelar. Theo confronta, perguntando como ele teria tanta certeza, e Keith aplica sua bigodagem, dizendo que Joey é apenas um bebê em monstros de duelo, e que teria se acovardado quando soube que iria enfrentar o ex-campeão da América. Meteu o louco dizendo que perdeu a carta, quando deveria estar em algum canto do castelo chorando. Yugi no anime e Yami no mangá toma as dores, e afirma que Joey não seria esse tipo de pessoa. Ele iria encontrar a carta e depois iria amassá-lo no duelo. Quando faltava apenas 1 minuto, Joey enfim aceitou a derrota, mesmo depois de tanto que batalhou para poder chegar às finais, e começou a duvidar de suas habilidades de duelo, e pede desculpa à sua irmãzinha, em meio a um mar de lágrimas. Mas nesse momento, Mai aparece, e diz que Joey deveria guardar suas lágrimas caso ele seja derrotado em duelo. No anime, Joey disse que não estava chorando, e que era apenas um cisco, enquanto no mangá, ele apenas diz para que ela o ignore. Mai entende e oferece seu lenço para que ele se recomponha. Ao segurá-lo, Joey percebe que ele já está úmido. Mai então explica que Thea havia lhe contado que ele estava lutando por sua irmã, e diz que ele não deveria desistir de seus sonhos facilmente. No mangá, Mai diz esperar ver essas gotas de lágrimas se transformar na luz que guiará a esperança à sua irmã. Joey percebe que se trata da carta que permite participar dos duelos das finais. Mai diz que não precisa mais dessa carta, e que era melhor ele vencer esse duelo. No anime, ele pergunta por que deve estar ajudando. Ela acaba desconversando. Enquanto no mangá, Joey se faz essa pergunta em seu coração, mas responde da mesma forma, porque são amigos. Eu sei, pessoal, vocês queriam ver ela se declarando ali, mas mais importante que isso, temos um jogo de cartinhas a cobrir. E sim, o anime deixou essa cena meio pastelona demais. Joey chega nos segundos finais do tempo limite, exibindo a carta para Crockett, que formalmente autoriza a participação do duelo. No mangá, Joey manda Keith tirar as patinhas de cima da mesa que o bicho ia pegar. Então Keith responde que iria mostrar o inferno a ele, e Joey rebate dizendo que iria derrotá-lo neste inferno.
Enfim, o duelo iria começar, com o primeiro turno sendo de Kif, onde ele revela o seu deck de monstros máquinas, jogando a máquina pêndulo. É interessante que o mangá ele evoca esse monstro em posição de ataque, mas na página do capítulo seguinte diz que invocou em modo de defesa. E falando nisso, capítulo 61, Heavy Metal Riders. Kif tenta intimidá-lo, dizendo que o ex-campeão iria dar uma surra ali mesmo no Japão, enquanto o Joy diz que esse ex-campeão estava muito fraco, parecia que tinha sido atropelado, e seta seu guerreiro em posição defensiva. O anime omite esse turno, fazendo o duelo começar por Joy, logo setando seu monstro. Então Bandit Kif iria começar com a máquina pêndulo em modo de ataque, partindo para a ofensiva. Nesse momento, a turminha no mangá torce por Joy, dizendo que ele não é mais um amador, e Yami imagina que esse seria seu duelo mais difícil, enquanto Joy estaria empenhado em vencer pela Serenity. A forma que o monstro foi destruído não lembrou um Fatality do Mortal Kombat, sendo cerrado ao meio. Yami afirma que o movimento foi inteligente, se livrando de um monstro fraco para contra-atacar com um monstro mais poderoso, mas ele não poderia esquecer das vantagens dos monstros máquinas. Esse ponto no anime é comentado pelo Bakura, menos o fato das vantagens dos monstros máquinas. Inclusive, Yugizinho se pergunta por que Kif estaria usando esse tipo de monstro. Joe então invoca Gyutia, o guerreiro mágico, que possui mais pontos de ataque, e outro detalhe é que essa carta é vanilla em ambas as obras. Seu ataque é ineficaz, então Kif explica que os monstros máquinas são imunes a magias do oponente. Em seguida invoca a aranha lançadora, que destrói facilmente Gyutia. Ele percebe porque o cara foi um campeão. Yami avalia que o deck é bruto, pela resistência a magias e fora seus pontos de ataque elevado. A vez de Joe, ele coloca seu guerreiro de machado na defensiva e posiciona uma carta armadilha. Kif sabe que ele ficará nesse stall até conseguir sacar algo útil, então tenta aplicar uma vigarice. No anime, ele posiciona uma carta virada para baixo e finge que deixou escorregar a carta em campo, tempo suficiente para que Joe percebesse que não era um monstro do tipo máquina. No mangá, Kif invoca um monstro em modo de defesa, mesmo tendo pontos de ataque superiores. O efeito é o mesmo, mas confesso que essa bigodagem ficou melhor no anime. Joe invoca o espadachim das chamas e combina com a carta mágica Salamandra e parte pro ataque, caindo na armadilha de Kif, Metamorfo, que no mangá e anime, ao ser equipado ao monstro, aumenta seu ataque em 400 pontos e o deixa imune a ataques mágicos, e transformando o Zoa em Metal Zoa, agora em posição de ataque, aplicando a diferença nos pontos de vida de Joy, que agora eram de 1150, que fica gargalhando, dizendo que só um amador para cair em truques tão baixos. Em ambas as obras, Kif saca o bloqueador de defesa e afirma que a partida estaria decidida ao atacar com Metal Zoa o guerreiro de machado, e parte sem pensar para a investida, quando se depara com a armadilha de Joy, o famoso buraco trap, que além de destruir o monstro, aplica um quarto de seu ataque como prejuízos para os pontos de vida. Encerrando aqui o capítulo do mangá. Capítulo 62. O levante das máquinas. Joy começa a tirar sarro de Kif por ter caído em sua armadilha. O pessoal afirma que ele está lidando bem contra o ex-campeão. Yugi no anime e Yami no mangá afirma que cada duelo tem o seu ritmo, e finalmente Joy estava seguindo o fluxo. No turno de Joy, ele saca e evoca Garuzes na posição de ataque, enquanto deixa sua outra fêria na posição defensiva, e seta uma carta, onde ele afirma a Kif que se trata de uma armadilha, o deixando bem irado pela tentativa de tentar entrar em sua mente. Joy finaliza o turno destruindo a máquina pêndulo, deixando Kif com 1200 pontos de vida. Kif estava realmente abalado pelos comentários de Joy e comanda o ataque da aranha Garuz, que mais uma vez ativa a armadilha de Joy com Nai concorrente, fazendo Garuz ficar 100 pontos mais forte e destruindo a aranha de Kif, ficando à frente neste duelo por 50 pontos de vida. Comentário feito no mangá pelo Yami e no anime por Bakura. A turminha comemora o amadurecimento de Joy. O episódio do anime se encerra aqui. Episódio 32. A chegada da hora. Red Eyes Black Metal Dragon. Pegasus se pergunta o que estaria sendo tão decisivo para essa reviravolta, já que Kif conta com um baralho mais poderoso e maior experiência em duelos. Ao vasculhar em suas mentes, percebe que a motivação de Kif era a vingança. Pegasus confirmou os boatos a respeito de Kif, onde ele havia se entregado a bebedeiras, drogas e até apostas no submundo, chegando ao fundo do poço, sem nada a temer. O anime amenizou a cena, mantendo a candibrina e a citação às drogas, e colocou duelos no submundo no lugar de jogos de azar. Ao ver a mente de Joy, no anime percebe que ele estava lutando pela esperança de salvar sua irmãzinha, uma luta de luz contra as trevas, mas gostaria de saber quem iria conseguir a vitória. Kif começa a rir, e quando Joy pergunta o motivo, Kif pergunta se ele já tinha arriscado sua vida antes, chegando no limite, no fundo do poço. Alguma vez já lutou por sua sobrevivência? Ele estaria disposto a fazer o que fosse preciso para enfrentar Pegasus. No anime, Joy dá uma tirada nele, dizendo que sabe o que esses sentimentos significam, mas que era tudo besteira, e não levariam a lugar nenhum, e que se fosse preciso, iria chutá-lo de
volta para esse inferno. Kif então prossegue para seu turno invocando o Dragão Revolver. Seu efeito especial permite que ele ataque 3 vezes em um turno, isso claro, tendo 50% de chances de acontecer o segundo ou terceiro ataque. Um efeito de aposta, como se fosse uma roleta russa. E para a infelicidade de Joey, ele acaba conseguindo atacar 2 vezes, spam no campo de Joey. E já que o papo era aposta, Joey decide entrar no jogo, invocando o Mago do Tempo, encerrando aqui o capítulo do mangá, capítulo 63, apostando para vencer. Joey iria enfrentar a roleta do dragão com a roleta do tempo. Em conjunto com o Mago do Tempo, ele invoca o dragão bebê. E caso não se recordem, tanto no anime e no mangá, o Mago do Tempo é um monstro que poderia ter seu efeito ativado como uma carta mágica. Em todo caso, Kif estaria preparado. O anime omitiu isso, para deixar a cena mais dramática. Como sabemos, Joey é muito sortudo com cartas de aposta, e consegue o efeito positivo da roleta do tempo, fortificando seu dragão bebê para dragão milenar, e enfraquecendo o dragão revólver. E com o ataque do dragão milenar, ele destrói a máquina enferrujada Kif, que apenas sorri e ativa a tal carta armadilha, Máquina do Tempo, que caso seu monstro tenha sido atacado e destruído, o monstro volta ao campo exatamente como estava no turno anterior. Com isso, o monstro revólver de Kif volta novinho em folha e ataca o dragão milenar de Joey. Kif explica que memorizou as cartas de Joey no duelo contra Bounce, então esse combo já havia sido anulado. Yami reconhece a força de Kif. Joey, sem escolhas, acaba passando seu turno, invocando o monstro na defensiva. Na vez de Kif, ele invoca a máquina caça-níquel em posição de defesa e ataca com o dragão revólver o monstro de Joey, o pulverizando. O anime omite 2 turnos, onde Joey fica posicionando o monstro na defensiva, até conseguir sacar um monstro melhor. O turno de Kif invoca mais um monstro na defensiva, mas dessa vez, Joey finalmente saca o copiador, então decide posicioná-lo no campo de magias e armadilhas, e invoca o seu dragão negro de olhos vermelhos, atacando o monstro defensivo de Kif, deixando seu campo com a máquina caça-níquel e o dragão revólver. Kif sabe que essa é a carta mais forte em seu baralho, e que seria a hora de fechar o duelo destruindo, então comanda o ataque aos olhos vermelhos. Nesse momento, Joey ativa o efeito do copiador, que pode se transformar em uma carta que o inimigo tenha utilizado no duelo, e com isso decide ativar a carta armadilha Metamorfo, transformando seu monstro num dragão negro metálico, sendo 200 pontos mais poderoso que o dragão revólver. Ele transformou o Trabuco em sucata. Encerrando aqui o capítulo do mangá, capítulo 64, o último turno. Joey está determinado a fazer um milagre, mas Yami afirma que sua coragem iria definir o resultado do duelo. Kif fica puto por ter sua jogada sendo utilizada por um amador, mas ele disse que poderia aproveitar, que ele ainda tinha mais estratégias e que suas habilidades iriam definir o rumo do duelo. Neste momento no anime, ele troca a posição da máquina caça-níquel para a defesa, e seta uma carta virada para baixo. Na vez de Joey, ele posiciona uma carta virada para baixo e comanda o ataque à máquina caça-níquel, então que revela sua carta mágica, o primeiro set completo, reforçando a defesa e se tornando mais poderoso que o ataque do dragão metálico. Com isso, Kif afirma que poderia usar ainda mais 2 cartas de set completo e aumentar o ataque de sua criatura. Na sua vez de sacar, ele aplica mais uma bigodagem, sacando um set completo em seu bracelete. E o cara é bom mesmo, fazer isso na frente do oponente sem que ele perceba. O cara é pro. Dessa vez ele aumenta o ataque. Em seguida, ele invoca a Esfera Explosiva, uma carta que se autodestrói levando o monstro equipado junto a ele, caso seu ataque seja inferior, aplicando dano aos pontos de vida baseado nessa diferença. Quando Kif iria encerrar o turno, em resposta, Joey ativou a carta virada para baixo, que se trata do equipamento para o Red Eyes, que aumentou o ataque em 600 pontos. No anime, isso aconteceu no mesmo turno de Kif. Já no mangá, a bomba só iria explodir no final do turno de Joey, que consegue sacar a carta de equipamento e com isso seu monstro permanece em campo e a diferença é aplicada nos pontos de vida de Kif. No turno de Kif, ele aplica novamente o golpe e saca mais um set completo. Com isso, ele fortifica o ataque da máquina caça-níquel e fica com o mesmo ponto de ataque do dragão metálico, fazendo Joey encerrar seu turno. Nesse momento no anime, Joey acaba setando uma carta. De volta ao Kif, ele utiliza uma carta mágica, o Saqueador. Diga-se de passagem, carta exclusiva do anime e mangá, até o atual momento, que permite ver a mão do oponente e escolher uma carta para si. Com isso, Kif pega a melhor carta para a ocasião, que seria a Espada Escudo, e decide usá-la invertendo os pontos de ataque com a defesa. Sua máquina caça-níquel era mais poderosa que o dragão metálico, e com isso seria fim de jogo. Kif comanda o ataque destruindo o monstro de Joey, que com um enorme sorriso revela sua carta armadilha, o Ladrão de Tumbas, que permite copiar uma carta mágica armadilha do seu oponente, e o alvo da carta seria a Máquina do Tempo, fazendo o dragão metálico voltar como estava no turno anterior, ou seja, sem influência da magia Espada Escudo. Com isso, mais uma batalha ocorre, e ele destrói e zera os pontos de vida de Kif, com uma vitória plena, encerrando tanto o capítulo do mangá quanto o volume 7 de Yu-Gi-Oh! Duelist, capítulo 65. Chegou a hora. Joey comemora alegremente sua vitória, dedicando a Serenity e Mai. Ele agradece emocionado o apoio dado pela turminha, mas tanto Yami quanto Té afirma que a vitória foi dele com muita bravura e coragem, e que ele poderia se orgulhar disso. A seguir temos cenas que foram omitidas da animação. Joey olha para a carta e agradece mais uma vez a Mai, e dirige a
palavra a Yami, que diz que mesmo o torneio não tendo terminado, oficialmente ele tinha o sentimento que Kif foi o seu oponente final. Teia fica confusa e pergunta se, agora que eles são finalistas, não teriam que duelar um contra o outro. Yami julga que seria desnecessário lutarem entre si, pois apenas revelaria ainda mais estratégias, frente ao Pegasus. Joy afirma que já sabia desde o começo que Yugi era o mais capacitado a vencer o Pegasus, mas se questiona se ele poderia deixar esse peso nos ombros de Yami, que prontamente responde que sim, pois ele iria vencer porque ele iria lutar da mesma forma que ele estaria lutando por sua irmã. E assim ele promete que, além do vovô e os irmãos Kaiba, ele venceria pela Serenity também. Com isso, Joy devolve a carta de participação a Yami, deixando implícito que Yami era o vencedor do torneio e que ele iria lutar por ambas as glórias. Pegasus entende e atende esse desejo de Yami, e pede para que façam os preparativos para o duelo final. Quando questionado se Yugi e Joy não iriam batalhar primeiro, Pegasus responde que é inútil, e o elo da irmandade que ambos possuem era muito forte, e que Yugi havia herdado a vontade de Joy, o tornando ainda mais forte. Pegasus mostra respeito legítimo e diz que a última batalha do reino iria começar em breve. Em seus pensamentos, Pegasus fica motivado como jogador a enfrentá-lo, coisa que não acontecia há anos. A última cena do mangá é o desfecho de Kif, que surpreende Pegasus no caminho até a mesa de duelo, portando uma faca. Quando os seguranças iriam tomar providências, Pegasus intervém dizendo que nem seria necessário. Kif tenta ameaçar Pegasus e roubar na Karudo o prêmio do torneio. Pegasus simplesmente aplica uma penalidade. A mão de Kif começa a assumir a aparência de um revólver, onde ele aponta para a própria cabeça e efetua o disparo. O interessante é que não foi uma ilusão, e o sangue respingou na parede. Kif foi realmente eliminado no mangá. Carai, cuzão! Bem, agora é hora de retornar ao anime. Kif, como um mau perdedor, acusa Joy de trapaça, e que ele não tinha a carta que permitia ele participar do torneio. Joy confirma que a carta era de Mai, mas pergunta como ele poderia saber disso. Kif se encurrala, e Pegasus afirma que era evidente que ele havia roubado a carta de Joy, e esse duelo havia sido invalidado, porque Kif trapaceou retirando 2 sets completos da manga, e por isso seria banido do reino. Enquanto os seguranças estão levando Kif embora, Pegasus aplaude Joy e elogia seu duelo. Nesse momento, Kif derruba os seguranças e vem correndo em direção a Pegasus, que salta da arena com um trabuco na mão, clamando o dinheiro do prêmio. Pegasus diz que não sobrou nada do antigo ex-campeão americano, e ao apertar o botão, ele abre um alçapão que acaba expulsando Kif direto ao mar. A cena final do anime é onde Yugi e Joy se encaram e se preparam para as finais do reino, que ao contrário do mangá, iria batalhar num duelo Fear. E bem, a análise termina aqui. É interessante ver as mudanças e como Kif no anime, ao invés de uma faca, tinha logo um trabuco, e como ele veio a falecer no mangá. Mais interessante ainda, Yu-Gi-Oh! R é revelado que Joy acaba pegando a máquina do tempo de Kif pra ele. Uma pena ele não usar essa carta em Duel Monsters. E falando em cartas, vamos falar das cartas alteradas para o card game. É interessante ver como Takahashi usa as regras do reino de forma inconsistente, aplicando essa imunidade de tipos máquinas à magia, e como ainda não está definido no card game o uso dos monstros de efeito, como o Mago do Tempo e o Copiador, que estavam sendo usados como cartas mágicas. E bem, como visto no vídeo de Siones, o Mago do Tempo realmente era uma carta mágica, e não um monstro, coisa que mudou no anime e na versão final do card game. Gyucha, Espadachim Flamejante e o Dragão Milenar ainda não estavam definidos como monstro fusões, e que as matérias necessárias para a invocação desses monstros. As invocações de Metal Zoa e Dragão Metálico. O Dragão Metálico, você pode invocar este card por invocação especial da sua mão ao banir um monstro dragão com a face para cima que você controla. Você só pode invocar por invocação especial o Dragão Metálico das Trevas de Olhos Vermelhos uma vez por turno desta forma. Durante sua fase principal, você pode invocar por invocação especial o monstro dragão da sua mão ou do cemitério, exceto o Dragão Metálico das Trevas de Olhos Vermelhos. Você só pode usar esse efeito do Dragão Metálico das Trevas de Olhos Vermelhos uma vez por turno. A condição de invocação do Metal Zoa é bem mais permissível, porque ele permite invocar do deck, caso você tenha o Zoa em campo e ele seja equipado com Metamorfo. Falando nisso, Metamorfo. No anime e mangá, essa carta aumenta em 400 pontos o ataque e a defesa do monstro e ainda deixa ele imune às magias que o oponente utilizar. Fora que ele muda a tipagem do monstro para o tipo máquina. Essa carta no card game saiu com o seguinte efeito: escolha o monstro com face para cima no campo. Equipe este card ao alvo. Ele ganha 300 de ataque e defesa. Se ele atacar, ele ganha ataque igual a metade do ataque do alvo do ataque, apenas durante o cálculo de dano. Agora o Dragão Revolver. Podemos ver que, na sua arte, que ele recebeu uma censura. Na real, todas as cartas que fazem menção a armas são trocadas por algum tipo de canhão de plasma, coisas desse tipo. Mas vamos lá. O seu efeito no anime permite que ele faça até 3 ataques, com 50% de chances. O efeito é praticamente o mesmo. Uma vez por turno, você pode escolher um monstro que o seu oponente controla, lance uma moeda 3 vezes, e destrua se pelo menos 2 resultados forem cara. Comparado com o efeito do anime, foi um pequeno nerf. Por último, a carta Saqueador. Como dito antes, é uma carta exclusiva do mangá e do anime. Olhe a mão do seu oponente e escolha uma carta para tomar controle. E é isso, duelistas. Chegamos ao final do vídeo e semana que vem tem mais. Gacha!
E com imenso prazer que finalizo esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. Espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha. Caso não, deixe seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!